pessoas acharem que ganham menos do que deveriam. O problema é que a maioria dos trabalhadores insatisfeitos com a remuneração não sabe o que fazer. Pedir um aumento para o chefe é uma situação delicada, que exige estratégia, momento e argumentos certos para convencer o patrão a pagar mais. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do DF Acontece a consultora de recursos humanos, Lígia Coqueiro. Lígia, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E qual é o melhor momento, o momento certo para se pedir um aumento? Na verdade, tem alguns aspectos que tem que ser observado pelo empregado. Por exemplo, se ele é um recém-contratado ou ele está ainda no primeiro ano de empresa, ele tomar uma atitude de uma negociação salarial poderia ser considerado uma atitude precipitada. Então, ele deve conhecer a política que a empresa promove de aumento salarial. Se a empresa tiver uma definição já de cargos e salários, então isso ele terá acesso às informações pela área de RH. Se a empresa não possuir, ele tem que saber o histórico dessa empresa. Se a promoção acontece por tempo de casa, se acontece por atribuições, se acontece por premiações, participação na empresa. Então, ele tem que estar atento à política que a empresa pratica. Agora, é importante também, porque como nós dissemos aqui, é muito comum as pessoas acharem que ganham ganham menos do que mereciam, né? Agora, é importante o trabalhador ter consciência de que ele realmente está se esforçando para fazer o melhor dele ali naquele ambiente de trabalho? Isso. Tem duas percepções. A de que ele realmente tem que ter a noção de que ele cumpre as metas estabelecidas, que ele atinge os objetivos, que ele tem comprometimento com a empresa, né, que ele realmente é uma pessoa que se envolve no trabalho, e a outra é o processo de feedback. Então, seria interessante, se a empresa pratica, com certeza ele vai ter um retorno da empresa se ele está atingindo esses objetivos. Se a empresa não estabelece esse processo de feedback, ele tem que pedir isso, tem que saber como que ele está sendo, como ele está evoluindo, ele tem que saber se ele está atendendo a contento, né, tem um nível de satisfação aí por parte da empresa com o trabalho que ele desenvolve. Então, essa troca, essa interação era necessária, tanto por parte do colaborador, quanto também o interesse da empresa. Agora, nesse momento que a gente sabe que é delicado, não é fácil você chegar, sentar para o seu patrão para pedir um aumento. Nesse momento delicado, portanto, é importante ele pontuar algumas ações dele, é importante ele pontuar algo que ele acha relevante nele para tentar convencer o patrão, portanto, a dar esse aumento? Isso. Na verdade, eu já falo primeiramente, quando ele for evoluir esse assunto, ele tem que tratar isso de uma descrição muito grande, né? Ele não pode divulgar isso aos demais colegas, porque isso acaba gerando também um nível de expectativa da equipe. Quando ele chegar e tomar a decisão para discutir esse aumento salarial, ele tem que vir com fortes argumentos. Esses argumentos pautados com relação ao seu desempenho, as atribuições, o trabalho, a disposição que ele tem, essa predisposição ao trabalho, né? Então, ele realmente tem que mostrar à empresa que ele merece esse aumento. Até mesmo por uma questão de desempenho em números. Geralmente as empresas hoje aplicam algumas políticas orientadas a resultados, atingimento de metas. Então seria uma forma mais fácil dele colocar essas metas atingidas, né? O prazo de entrega, com relação à interação da equipe. Então, na verdade, ele tem que se pautar por números. Então, do que foi atribuído a ele conseguir mostrar que ele conseguiu atender, que teve um nível de satisfação, por isso que o processo de feedback é tão importante nesse momento. Entendi. Agora, também tem pessoas que se sentem extremamente desmotivadas com o salário que ganham, né? Acham que ganham, portanto, bem menos do que mereciam e se sentem desmotivadas e terminam que não dão o melhor de si. Isso também não é uma estratégia muito boa, né? Porque se em algum momento ele tiver que tentar barganhar ou pedir um aumento, ele não vai ter nem argumento, né? Não é. Então, o importante é que haja essa interação. No primeiro sentimento de insatisfação com que ele está desempenhando, é importante que ele já converse com o seu gestor, com o seu superior, né? Evolua de que forma ele pode melhorar o trabalho dele e, consequentemente, lógico, visando uma melhoria salarial. Então, na verdade, essa inconformação não pode ficar somente internalizada. Ele tem que, em algum momento, né, discutir, não discutindo inicialmente a melhoria salarial, mas sim como ele pode crescer dentro da empresa. E se ele tiver uma perspectiva dessa melhoria através de novas atribuições, então ele vai se esforçar para isso. Fazer uma comparação salarial, como você bem disse, por isso que, portanto, a descrição ela é muito importante, mas fazer uma comparação salarial com algum colega que faz a mesma função, isso pode ser um comparativo importante para o patrão?
Com certeza. E pelo lado da empresa, a empresa também tem que encarar isso, esse assunto, essa questão muito importante. Uma vez que ela também tem que promover pesquisas salariais para saber o que o mercado está oferecendo. As empresas já identificam hoje em dia que há uma escassez com relação à mão de obra qualificada. E não só nas competências técnicas, como nas habilidades comportamentais. Então, se ela tem um bom profissional, dedicado, comprometido, com habilidades técnicas, essa empresa ela deve, com certeza, promover essa pesquisa salarial para saber se está pagando de acordo com o que ele vale, com o que ele provê de resultados à própria empresa. E se ele chegou a esse momento, sentou com o chefe dele, o chefe dele infelizmente disse que, olha, não tem como. Como é que fica a vida dentro da história dessa pessoa, dentro da empresa, né? E qual o próximo momento, portanto, para retomar esse assunto? Isso, na verdade, ele tem que saber que ele vai ter duas respostas, sim ou não. Ele tem que ir preparado para esse momento, porque uma das condições, ele tem que saber também o momento que a empresa atravessa. Se a empresa estiver passando por dificuldades, né? Se a empresa estiver tendo uma retração de mercado, esse não é o melhor momento. Então, se a empresa está crescendo, ela está gerando novos postos de trabalho, esse sim é o momento ideal e ele também se colocar à disposição para assumir novos desafios. Essa resposta, geralmente, ela não é imediata. Sim. Se parte do funcionário para a empresa vai avaliar. Ou ele também tem que sair, saindo com compromisso. Qual o melhor momento, então, se não é esse o momento, que eu posso evoluir, né, com essa proposta. Tá bom, muito obrigada pelas suas dicas. Muito obrigada. Preciosas. Okay, bom dia a todos. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um ótimo dia.